O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que o viram morrer, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram os seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, neste dia, com toda a igreja, nós fazemos o anúncio das solenidades móveis deste ano de 2026. Queridos irmãos e irmãs, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós até a sua vinda no fim dos tempos. Nos íntimos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o trido do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo de Páscoa, este ano, a 5 de abril. Em cada domingo, Páscoa semanal do cristão, a Santa Mãe Igreja torna presente este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da Páscoa do Senhor procedem todas as celebrações do ano litúrgico: as cinzas, início da Quaresma, a 18 de fevereiro, a Ascensão do Senhor, a 17 de maio, Pentecostes, a 24 de maio, Corpo e Sangue de Cristo, a 4 de junho, e o primeiro domingo do Advento ocorrerá no dia 29 de novembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus,
e dos apóstolos, dos santos e na comemoração dos fiéis defuntos, a Santa Mãe Igreja, peregrina sobre a terra, proclama a Páscoa do Senhor, a Cristo que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus amados irmãos e irmãs no Senhor, com grande alegria hoje nós celebramos a solenidade da Epifania do Senhor. O que significa esta palavra Epifania? A palavra Epifania vem do grego e significa manifestação. Ou seja, esta festa é para nós a manifestação de Deus visível aos nossos olhos em sua carne. Na presença de Jesus, Filho de Deus, Deus se manifesta a todos nós, seres humanos. E Paulo, na leitura segunda de hoje, ele resume muito bem o que é o coração desta solenidade que nós celebramos. Nos versículos 5 e 6 da carta que ele escreve aos Efésios, ele vai dizer assim: este mistério Deus não fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. O que Paulo quer dizer para nós na leitura segunda de hoje? Paulo quer nos dizer que antes da vinda de Cristo, só podia fazer parte do povo judeu aqueles que nasciam em berço judeu. Ninguém que era de fora de uma família judaica podia ser judeu. Aqueles que não eram judeus eram considerados, eram chamados de pagãos. E assim, esses que eram os pagãos ficavam de fora da fé judaica. Com a vinda de Jesus Cristo, com a encarnação do Verbo de Deus, Paulo nos descreve que a partir do momento em que Jesus nasce, a todos é aberta a possibilidade de viver a fé. Todos são aceitos, todos são convidados a seguir a fé em Jesus Cristo. Ninguém fica de fora. Por quê? Porque Deus veio e se manifestou para todos. Como Deus se manifesta para todos, cabe a cada um de nós fazermos a escolha se queremos ou não seguir a Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, ao vir a esse mundo, permite que todos nós façamos parte do seu povo. Ninguém é excluído, ninguém é deixado de fora. E aí, esta solenidade que nós celebramos hoje, a partir do Evangelho que nós ouvimos, parece três personagens que vai nos ensinar três lições para a nossa vida de fé. Primeiro, os primeiros personagens são os magos. Quem são os magos? Os magos eram pessoas inteligentes que, com a sua sabedoria, estudavam os sinais dos céus. Seriam os astrólogos, porque eles
viviam estudando as estrelas, os astros, os planetas, e eram homens que não tinham religião, não estavam ligados à fé judaica, mas foram homens que andaram muitos e muitos quilômetros, centenas de quilômetros, para visitar um rei. O que os magos Melquior, Gaspar e Baltazar, embora o nome não esteja na Bíblia, mas a tradição nos ensina que o nome dos magos são esses, né? Gaspar, Melquior e Baltazar, nos ensina. Qual é a lição que nós aprendemos com os magos? A lição que nós aprendemos com os magos é prestar atenção nos sinais de Deus. Deus fala conosco através dos sinais dos tempos. Você já viu algo diferente? Já percebeu algo diferente na sua vida? Algum sinal, alguma coisa assim que te surpreende? Se não, é hora da gente ficar esperto, porque Deus fala conosco por meio dos sinais. E os magos, olhando uma estrela, que é algo muito comum, né? Só olhar para o céu, a gente vê uma estrela, seguiram essa estrela por centenas de quilômetros para chegar até um rei. Eles estavam na casa de São João Crisóstomo, para nós, padre da igreja, que os magos compreenderam os sinais dos tempos porque eles estavam a caminho. Não é porque eles viram a estrela que eles começaram a caminhar, eles já estavam a caminho. E nós aprendemos deles que, primeiro, nós precisamos estar a caminho. A caminho para onde? O nosso encontro com Cristo, nosso encontro com Deus. E depois outra, nós precisamos aprender deles, prestar atenção nos sinais dos tempos, porque, como eu disse a vocês, é pelos sinais dos tempos que Deus fala conosco, que Deus nos mostra o caminho, que Deus nos fala o que temos que fazer, como nós devemos agir. E muitas vezes nós vivemos perdidos porque não prestamos atenção nos sinais de Deus para a nossa vida. Portanto, essa é a primeira lição que nós aprendemos pelos personagens, os magos: prestar atenção nos sinais dos tempos. Segunda lição que nós aprendemos na liturgia de hoje, especialmente no Evangelho, vem do personagem chamado Herodes. Herodes é o vilão da história, mas como que Herodes pode ensinar uma lição para nós? Nós percebemos que os magos chegaram a Jerusalém e perguntaram para Herodes: onde está o rei que acaba de nascer? Herodes não tinha filho, portanto o único que poderia ser o rei era o filho de Herodes, mas no momento não tinha filho. Então quem é esse rei? A partir do momento em que os magos perguntam para Herodes onde está o rei que acaba de nascer, nasce no coração de Herodes um sentimento de inveja e ciúmes. E o sentimento de inveja e de ciúmes, quando ele está aflorado, está grande em nós, ele é capaz de matar. Ele é capaz de matar. E nós sabemos disso porque a própria atitude de Herodes manifesta que a inveja e os ciúmes é capaz de matar. Herodes diz assim para os magos:
vocês vão e na volta vocês me falam onde está esse rei para que eu vá adorar. Herodes não queria adorar o rei coisa nenhuma. Ele queria saber aonde estava Jesus. Para quê? Para que ele fosse matar Jesus. Porque esse rei vai ocupar o meu lugar. Esse rei vai me destronar, vai me tirar o reinado. Então ele tem que morrer. E aí, os magos, como o próprio Evangelho nos diz, foi avisado em sonho para não voltar a Herodes. Herodes fica muito bravo com essa situação. E o que acontece quando Herodes percebe que os magos foram por outro caminho e não voltaram para ele? O que eles fazem? O que ele faz? Ele manda matar as crianças de 0 a 2 anos em Jerusalém, em toda Israel, porque já que eu não sei onde está esse rei, quem é esse rei, então eu vou matar todas as crianças de 0 a 2 anos. Assim liquida esse rei. Como que Herodes pode ensinar uma lição? Primeiro, a lição que nós aprendemos pela pessoa de Herodes é não ser ciumento e não ser invejoso. A outra atitude de Herodes que nos ensina alguma coisa é não matar. Quem já matou alguém aqui, levanta a mão, fazendo favor. Vocês são tudo mentirosos, hein, gente? Todos vocês, inclusive eu, nós já matamos alguém, sim. E nós matamos alguém não é só atirando ou esfaqueando alguém, ou batendo na pessoa até matar. Mas nós matamos alguém por 2 partes do nosso corpo. Primeiro, pela nossa língua. A nossa língua é pior do que uma espada afiada ou do que um facão. Ela é capaz de matar e de destruir vidas. Só pode falar, levantar a mão aqui que nunca matou alguém, quem nunca falou mal de alguém na sua vida. Portanto, todos nós com a nossa língua matamos alguém. Quando nós falamos da vida do outro, quando nós destruímos o outro com comentários maldosos. A segunda parte do nosso corpo hoje que mata muita gente é o nosso dedo. Porque a gente pega o nosso celular e fica lá, é no WhatsApp, é nas redes sociais, é não sei aonde, comentando e falando mal da vida dos outros também pelas redes sociais, destruindo os outros pelos meios de comunicação. Ou seja, portanto, nós matamos. Nós podemos matar quando, por exemplo, em alguma vez na nossa vida, nós já dirigimos um carro embriagado, alcoolizado. Ou seja, todos nós temos uma parcela de morte dentro da nossa vida. Porque se nós não matamos com uma arma ou com uma faca, nós matamos alguém com a nossa língua, com o nosso dedo, com as tantas imprudências que nós vamos fazendo na nossa vida. Ou seja, Herodes, embora fazendo tudo errado, deixa para nós a lição: não seja ciumento, não seja invejoso, porque se os ciúmes e a inveja chegar a um grau elevado, você vai matar alguém. E nós sabemos pelos fatos que uma pessoa ciumenta, doentia, é capaz de matar. Nós sabemos pelos fatos que uma pessoa invejosa, querendo a coisa do outro, lá, aquilo que o outro tem, é capaz de matar. Ou seja, 2 coisas que talvez a gente não dá a mínima,
mas que são capazes de matar. E aí, o que nós temos que aprender? Não matar, não ser ciumento, não ser invejoso, controlar a nossa língua o máximo possível, controlar o nosso Deus. Terceiro grupo de personagens: os sacerdotes e os mestres da lei. Eles foram consultados para falar onde que nasceria o Cristo, o Messias. E eles falaram certo, em Belém, na Judéia, Belém de Judá. Sabe quantos quilômetros fica Jerusalém de Belém? 8 quilômetros. Muito perto uma cidade da outra. E no entanto, os sacerdotes e os mestres da lei sabiam muito bem que a profecia, sabiam muito bem como viria o Messias, responderam certo, mas não se mexeram para ir ao encontro do Messias. Não andaram os 8 quilômetros para ir ao encontro do Messias. Atitude errada da parte deles. Mas o que é a atitude errada dos sacerdotes e dos fariseus, que eram os igrejeiros daquela época, ensina para nós? Quantas vezes nós morremos de sede no pé da fonte? O que eu quero dizer com isso? Jesus está aqui, noite e dia, nos esperando, de braços abertos. E às vezes a gente não mora nem 1 quilômetro de distância da igreja. E a gente não vem. Não vem adorar o Senhor. Não vem se encontrar com o Senhor. Malemar vem uma vez por semana, cheio de pressa, cheio de coisa para fazer depois, mas não aparece mais. Ou seja, a nossa salvação está aqui, diante dos nossos olhos, o tempo todo esperando nós. A única coisa que Ele nos pede: venha. O que nós aprendemos? Saia da zona de conforto, saia do comodismo e venha ao encontro de Jesus. Quantas vezes eu já falei para vocês que a gente vive uma vida que parece que é Jesus que precisa de nós, não nós precisamos dele. É nós que precisamos dele, é nós que temos que, se necessário for, se humilhar, se ajoelhar, se arrastar, correr atrás do Senhor, não Ele atrás de nós. Por isso que hoje a terceira lição é: busque o Senhor. Todos nós sabemos onde está o Messias. Onde está o Messias? Presente na Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade. Por que eu não vou até o Messias? E o mais, os magos ofereceram ouro, incenso e mirra. Era o melhor que eles tinham para Deus. Que hora que a gente vai dar o nosso melhor para Deus? Que hora que nós vamos abrir a nossa vida mesquinha e dar o melhor para Deus? Porque se nós temos alguma coisa, se nós somos alguém nesse mundo, é mérito de Deus, não nosso. Porque nós não temos mérito nenhum, é mérito de Deus na nossa vida. Por isso que nós temos que agradecer, louvar, adorar, amar, manifestar todo o nosso carinho, toda a nossa vida a Deus. E aí, aprendendo essas 3 lições, enxergando os sinais dos tempos, não sendo ciumento, invejoso, não matando, e buscando a Deus com toda a nossa vida, a graça de Deus se manifesta plenamente em cada um de nós.